Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sintonize e Empreenda, o podcast para você que já empreende ou para você que está fazendo a transição do CLT para o empreendedorismo. Antes de eu trazer o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que é a Mimos e Arts, que faz o seu brinde personalizado e eterniza a sua marca, e também a revista Estilo e Glamour Magazine, para você, mulher empreendedora que está preparada para o próximo nível, o seu momento é agora. E sem mais delongas, o nosso convidado de hoje é ele que trabalha na área do direito e hoje vai contar um pouquinho pra gente dos mitos e verdades e tudo mais. Para quem tá aí começando a faculdade ou tá terminando, tem aqui aquelas suas dúvidas. Seja muito bem-vindo, doutor Vitor. É um prazer ter você aqui. Tava aqui agoniada pensando, meu Deus, que tipo de pergunta a gente pode fazer, se não pode, se dá problema, se não dá. Mas antes da gente começar as perguntas, eu queria saber quem é o doutor Vitor. Bom, meu nome é Vitor Vinícius Camargo Mendes, tenho 24 anos, meu arroba é vitormendes.adv no Instagram. Bom, eu sou um advogado, estou empreendendo aí já há 2 anos de forma autônoma. Trabalho mais na área trabalhista e criminal, né, conforme a gente conversou. E estou começando a vida de advogado, acredito que é uma vida que tem muitos desafios, mas ela pode render muitos frutos também. E atualmente tenho gostado bastante dos frutos que eu tô colhendo. É perigoso a área do criminal? Olha, eu nunca passei por nenhuma situação que oferecesse perigo para mim, mas eu tenho colegas que já passaram por algumas situações complicadas, até porque uma pessoa que comete um crime, ela já é perigosa por si só, né? Então tem que saber lidar. Acredito que a principal conselho que eu posso dar é ser sempre 100% sincero com as pessoas, com os seus clientes. Não prometer algo que você não pode conseguir. E assim acredito que fica bom para todo mundo. Mesmo a pessoa tendo cometido um crime ou sendo uma pessoa perigosa, ela vai te respeitar como advogado e acreditar no que você está falando. Não minta. Não Sua vida minta. depende disso. Com certeza. E você tem um limite, fala assim, ó, não, esse tipo de caso vai Olha, contra. caso de estupro e assédio sexual, no geral, eu não pego, a não ser que a pessoa seja inocente. Assim, a gente tem um pouco do time, né, de perceber que a pessoa é inocente ou não, né? É um pouco complicado falar de caso, mas eu já peguei um caso onde um senhor foi acusado de ter abusado das netas e ele era super próximo delas, super amigável, sim, não tinha resquício nenhum. E na escola uma das crianças desenhou, as 2 crianças eram autistas não orais. E uma das crianças desenhou um homem com 3 pernas. E aí nessa a escola já entendeu que tinha quem é o homem que convive com ele, com as crianças. E aí tentaram incriminar o avô, mas graças a Deus ele conseguiu a liberdade, provou que não teve nenhum tipo de abuso. Caramba, é bem complexo mesmo. É bem E complexo. você já teve caso de cliente inocente que foi preso indevidamente? Não. Ainda não. Não. Todo mundo é culpado. É muito difícil, né? Assim, o trabalho da Polícia Civil, ele é muito bem feito. Então, no geral, ele é muito bem feito, né? Óbvio que tem algumas falhas, mas quando chega ao ponto da polícia ir em cima daquela pessoa, geralmente é porque Foi encontrado. alguma coisa tem. Então, assim, até hoje, eu, Vitor, ainda não peguei nenhum caso de uma pessoa que seja inocente que foi presa. E como que é ir no presídio? É igual passa nos filmes, nas séries? Já assistiu o Arcanjo Renegado? Já assistiu, né? É igualzinho? Nunca assisti Arcanjo Renegado. Tem que assistir, é legal. Mas, tirando a parte como que se fala? Da dramatização, né? Daquela questão que ocorre em filme, série e tudo mais, é bem parecido, né? A gente entra, passa pelo detector de metais para ver se a gente não tá levando droga, celular não entra, deixa tudo lá separadinho, e aí a gente chega lá no parlatório. E aí é assim, parecido com filmes, né? Que você fica separado por um vidro, cada um tem um telefone, eu tenho um telefone, o preso tem um telefone, e a gente pega aqui e conversa um com o outro. É uma energia muito pesada, até porque é um local que tem muito sofrimento lá dentro, né? Os presídios no Brasil, eles
estão em situação, eles têm uma situação muito precária, né? Muita gente presa, a gente é o país que mais prende e pouca estrutura, então é um lugar bem pesado, assim, todo mundo que pisa não quer voltar mais, né, obviamente. E a gente pode falar sobre polêmica? Pode, com certeza. Olha só, então tá bom, né? E como que é pra você hoje começar a empreender, do tempo que você tá empreendendo e já entrar atuando no criminal e no trabalhista, que são áreas assim totalmente distintas? Bom, vamos lá. O trabalhista, ele aparece como uma matéria mais cotidiana, do dia a dia. Tem muita demanda trabalhista, São Paulo tem muita empresa. E 80, 90% dos trabalhadores têm problemas com o seu emprego, né? Até porque as empresas, elas não agem 100% corretamente, ou às vezes até desconhecem a lei e acabam cometendo penalidades, né? Ou algum supervisor acaba cometendo alguma irregularidade, né, como assédio moral e tudo mais. Então, trabalhista é essa área do cotidiano, até porque eu conheço muito mais trabalhadores do que criminosos. Graças E a criminosos Deus, né, é uma área mais emocionante, assim, entende? É uma área que quando você sabe que a vida daquela pessoa tá na sua mão, né? A liberdade ou não daquela pessoa depende de você, e isso é muito bom. Quando você consegue uma liberdade, como por exemplo da história que eu acabei de contar, de uma pessoa inocente, é muito gratificante, entendeu? Então é a área que eu mais gosto, mas o trabalhista é uma área cotidiana, uma área onde dá dinheiro. Quem quiser focar em direito trabalhista vai fundo, porque tem muita demanda, muito trabalho, mas não tem essa questão da emoção do direito penal, entendeu? Entendi. E como que chega o criminal? Geralmente é contato, é conhecido do conhecido, aconteceu alguma coisa, sabe que você é advogado, e também pelas leads, né? A gente posta no Instagram aí vídeos e tudo mais, e acaba chegando alguns clientes pra gente. É óbvio que 80% do que chega acaba sendo um público que é mais curioso do que pessoas que querem de fato Nada, a pessoa chama só, te "Nossa, eu queria contratar. saber se você era advogado Ou criminal." tipo, olha meu processo, e aí não quer fechar, ou não tem dinheiro para fechar, né? Até porque o público do criminal, no geral, é mãe de preso e esposa de preso, certo? Sendo mãe de preso e esposa de preso, no geral, eles não têm condições financeiras, porque assim, a pessoa tá aqui fora, vamos supor, ele trabalha com estelionato, ele rouba milhões com estelionato. Ele acumula aquele dinheiro. Quando ele vai preso, a polícia vai bloquear as contas dele. Ou seja, todo aquele dinheiro que estava com ele não existe mais. E aí você vai ver a condição real da pessoa, a condição real da família, não tem o valor dos honorários para fechar com um advogado. E aí acaba indo para a Defensoria Pública. Nossa. Entendeu? É complicado. É complicado. E aí você tem o costume de aquela, né, questão de em audiência de custódia? Sim. Já te ligaram de madrugada, falaram, olha, precisa, corre aqui. Como que é? Vou contar sobre minha primeira audiência de custódia, né? Que minha primeira audiência de custódia foi para um conhecido que tinha roubado, né? E, assim, quando você chega, é sempre um choque, né? Porque, assim como eu falei do presídio, eu acho que na audiência de custódia é até mais pesado, né? Porque é onde a pessoa tá naquela expectativa, ela tá naquela angústia de se ela vai ficar ou não, né? Mas é uma audiência muito mais rápida, é um trabalho muito rápido, entendeu? É óbvio, você precisa fazer bem feito, tá atento a todas as leis, todas as normas para liberar a pessoa, só que é uma audiência que dura 5, 10 minutos no máximo, entendeu? Muito diferente de uma audiência de instrução, onde você vai... Porque a audiência de custódia, ela só vai ver se a prisão foi feita corretamente ou não. Certo. E se a pessoa cumpre os requisitos para ficar de prisão preventiva ou não. Já na audiência de instrução, é muito mais complexo. Ali já está exposto o crime, vai ouvir testemunha, ouvir vítima, ouvir a pessoa que foi presa. É um trabalho que exige mais atenção. A audiência de custódia é só aquele primeiro contato da pessoa que foi presa com o poder judiciário, entendeu? Entendi. E você sendo advogado, você tem aqueles amigos que falam assim, eu vou ligar pro meu advogado. É sempre o amigo, né? Sempre tem, mas assim,
tem muitos amigos meus que me ajudaram muito nesse começo, porque às vezes o seu amigo em si não tem um problema, mas a família tem, o tio tem, a tia tem. Então, os amigos, façam amigos, gente. Bastante. Os amigos, eles ajudam muito nessa primeira rede de clientes que você tem. Geralmente, essa primeira rede de clientes, ela vem muito de quem você conhece, de quem está próximo de você. Geralmente é assim. Então, é muito importante essa questão da amizade, né? Dentro do empreendedorismo também, né? Porque o seu primeiro cliente sempre vai ser aquelas pessoas que são próximas de você Sempre e que primeiro te no boca a apoiam, boca, né? com certeza. E falando de emoção, como que foi para passar na prova da OAB? Ah, bom, para ser bem sincero, eu não passei de primeira, gente. Não tem problema. Eu fiz a primeira vez a prova da OAB, eu estava no 8º semestre da faculdade. E de final da faculdade é aquela coisa, né? É TCC, é muita prova, é muita coisa na cabeça. Então, não tive tempo de estudar e fiquei com 37 pontos na primeira fase, 3 pontos para passar na primeira fase, mas infelizmente não passei. Aí eu tomei uma decisão, né? A decisão foi: vou primeiro resolver a faculdade para depois tentar a OAB. E assim foi feito. No primeiro semestre, eu me formei. No primeiro semestre do ano seguinte, eu já prestei a prova. Passei de primeira tranquilamente na primeira fase. E a segunda fase também passei tranquilo, assim. Óbvio, com muito estudo. Paguei cursinho, não sei se pode falar o nome do cursinho, mas Pode, tem problema não. paguei o cursinho do CEISC. Os professores são muito bons. É online, então você consegue conciliar com o trabalho, né? Trabalhar e fazer o cursinho na hora que você tiver disponibilidade. E aí acabei passando. Prestei a segunda fase em constitucional. É uma área boa para prestar porque tem poucas peças na segunda fase, sabe? Uhum. Então caiu uma ação direta de inconstitucionalidade. Era só ver o que estava irregular e passar para a resposta. Foi bem, bem tranquilo. A felicidade foi tremenda, né? Muito, Não tem explicação, muito bom né? saber que você chegou no seu objetivo, né? Que eu estudo direito desde os meus 15 anos, né? Eu comecei a estudar na ETEC, no ensino médio. Então esse sempre foi o grande objetivo final. E conseguir ele é uma coisa muito boa, muito gratificante. É muito bacana ver quando a pessoa tem o plano A e não tem o plano B para fazer dar certo, e é o A, e eu vou até o final para o A dar certo e não tem outra saída. Até tinha, né? Antes de advogar, eu trabalhava em cartório. É um lugar onde vale muito a pena, mas a demanda de trabalho também é muito grande, né? E, assim, eu prefiro muito mais a liberdade de empreender do que ter que bater o ponto todo dia, ficar lá muito tempo. Você sabe que quando você tá por você, você tem que correr atrás e você vai conseguir seus objetivos. Agora, dentro de um lugar onde você trabalha CLT, eu não vejo muito essa liberdade de você conseguir correndo atrás você mesmo, sabe? Tinha um plano B, no final das contas, né? Provavelmente, se eu não passasse, eu continuaria trabalhando em cartório, mas o plano A é muito melhor. Ah, isso com certeza. E na questão dos mitos e verdades do direito, é verdade que advogado é geral? Sabe todas as áreas? Dá para atuar em qualquer coisa? Olha, não. É assim, eu acredito que a melhor coisa seja se especializar numa área. Por quê? Tanto pela essa questão da indicação, você vai entrar dentro daquela área. Por exemplo, entrei dentro do criminal. Você vai conhecer gente que conhece gente que seu próprio cliente vai conhecer outras pessoas que precisam de um advogado e você vai conseguir uma gama de clientes maior. E além disso, você se especializando e trabalhando com uma área só, você cresce, né? Você cresce dentro daquela área, você vai fazer uma pós-graduação, você vai fazer uma especialização, você vai estar por dentro de leis novas, de assuntos novos. Então, eu acho que o ideal é se especializar numa área. Mas eu ainda não consegui fazer isso porque, né, a gente está começando, acaba que o que aparece acaba pegando, né? É porque o pessoal fala assim: você me tira uma dúvida? Tiro. Ah, mas é que não é da minha área. Mas você não é advogado? Tá que nem médico, não é médico? E aí as pessoas acabam um pouco até mesmo que confundindo. E é até bom também para não dar informação errada, para depois, né, não falar, ah, não, me instruiu errado, e agora não sabe o que faz.
Qual que foi o caso mais difícil que você já pegou, que você possa ter pensado em ou repensado na área? O caso mais difícil. Olha, eu acho que o tribunal do júri é sempre um desafio, né? É quando você fala de homicídio, dessas coisas, acaba sendo um pouco mais pesado. Para mim, foi o maior desafio até hoje na minha carreira, mas não me fez repensar em trabalhar na área. Eu sempre tive muita certeza disso. Até gostei de ter feito, mas foi o maior desafio, visto que ali você não depende de um juiz, nem nada do tipo. Você tem que convencer as pessoas, né? É um pouco mais complexo, mas também é mais emocionante. Então, para mim, esse é o caso mais emblemático que eu peguei na minha vida. E a gente sabe que hoje, no português, claro, mas com todo o respeito, tem advogado por metro quadrado. Tem advogado pra caramba. Sim. Qual que é o diferencial que hoje você, empreendendo a sua empresa, o seu escritório, traz para o cliente? Eu acho que é a atenção com cada caso. Porque eu vejo que muitos escritórios grandes, muito grandes, acabam tratando cada processo como só mais um número. E não, cada processo é uma vida de uma pessoa. Às vezes, vamos colocar num processo trabalhista, a pessoa ganhando aquele processo, ela vai conseguir, não sei, comprar um carro e começar a empreender da forma dela, entendeu? E eu acho que o diferencial é esse, é dar a devida atenção para o cliente e dar o devido valor para a vida daquela pessoa. Eu acho que escritórios grandes acabam pecando um pouco nisso. Então, eu acho que esse é o meu diferencial. Isso é muito importante. Você deixa bem claro que há possibilidade de não ganhar? Porque eu conheço muita gente que falou assim: olha, eu contratei, falou que ia dar certo, e no fim das contas eu acabei perdendo e tive que pagar as custas, e eu fui condenado e bloquearam a minha conta, e minha vida virou de cabeça para baixo. Como eu disse no começo, eu acredito que a verdade é tudo. Todo processo tem um risco, né? Por exemplo, no direito trabalhista, uma rescisão indireta. Você sabe que a pessoa que, às vezes, a pessoa trabalhou 10 anos numa empresa. Você vai entrar com uma rescisão indireta, não é certeza que aquele processo vai dar rescisão. A pessoa pode perder 10 anos trabalhados da vida dela por confiar em você. Então, a gente tem que falar a verdade. Ó, existe um risco, ó, essa tese sua é forte, essa tese sua não é forte. Tem prova documental, não tem prova documental, você precisa de testemunha, traz testemunha, senão você vai perder. Eu acho que isso é muito importante para passar para o cliente, né? Porque, como eu disse, é a vida da pessoa que está em jogo. Então, é difícil o advogado que entre em causa prometendo êxito. Não façam isso. Muito importante. E falando em trabalhista e verdade, tem cliente que mente? Ah, tem bastante. Que às vezes também não é uma mentira, né? É que toda a história é um ponto de vista, né? A gente que vem do direito vem com essa história de que não, tudo depende. E aí depende da forma que você conta. Então, muitas vezes o cliente, ele de fato tá muito chateado com uma empresa, passou por muita coisa lá dentro, né? E acaba que fala mais com o coração, com o rancor que ele tem da empresa, do que com a razão. E aí, nisso, acaba que às vezes chega na frente do juiz e cai por terra, né, o que ele tá falando. E acontece sim de ter algumas mentiras dentro, as pessoas contarem algumas mentiras mesmo pro advogado. A gente ainda fala a verdade, coloca a verdade pra gente que a gente consegue provar, que a gente vai conseguir ganhar. Mas muitas vezes as pessoas não ouvem, infelizmente, acaba prejudicando elas mesmas e também o nosso trabalho. Você se sente constrangido quando uma coisa dessa acontece? Porque depende muito dos casos. O juiz dá uma esculhambada ou não? Ele pega leve? Ó, juiz trabalhista, se você pegar um dia que ele tiver de mau humor, é complicado. Então ele vai pesar, assim. Esculhambação. Assim, se ele vê que a sua tese está fraca, que de fato não aconteceu, que está inventando, geralmente eles vão em cima. Eles não podem, né? Teoricamente, eles não podem escolher um lado ali e deixar o outro e esculhambar o outro, né? Mas na prática acontece. Eles acabam não é desmerecendo a palavra certa, mas eles acabam te colocando para baixo, né? Porque você não tem mais argumentos para falar sobre aquilo. Então é um pouco constrangedor, sim,
um pouco complicado também, porque você como advogado acaba se colocando na frente de tudo, né? Então, o primeiro contato, a primeira coisa que o juiz vai fazer é conversar com o advogado. Ele nunca vai falar diretamente com o cliente. Então, a gente acaba carregando alguns pianos pros clientes. Eita. E aí, né, nessa fase, pra gente encerrar o trabalhista, a gente sabe que tem muita gente hoje em muita empresa que não tá bem, que não tá satisfeito, que tá saturado, mas que a empresa paga bem, paga certinho, não atrasa. Tem alguns requisitos que daria a chance deles ter o assédio moral, porque na verdade as pessoas, principalmente CLT, acham que o assédio moral é só quando a empresa atrasa ou não paga no pagamento certo, ou não leva a questão de que sábado também é dia útil, a empresa paga, não paga, a VT. Tem alguns outros requisitos que pode se acometer a rescisão indireta? Bom, tem vários, né? Falta de pagamentos é o principal, tanto de salário, ou atraso, né? Tanto de salário quanto de FGTS. O próprio assédio moral dentro do ambiente de trabalho, se um supervisor, chefe, seu superior hierárquico, te trata de uma forma que não é legal, dá para dar diversos exemplos, como te excluir literalmente do ambiente de trabalho, ou seja, todo mundo fica dentro de uma PA e você tem que trabalhar separado, já é um motivo de assédio moral. É, Bom, tem diversos motivos, mas assim, esses são a falta de pagamento ou atraso de pagamento acaba sendo o principal, o que mais aparece assim pra gente. Na verdade, eu acho que é o motivo que a maioria das pessoas conhecem, né? Sim. Porque quando a gente fala de assédio moral, o funcionário ele entende que ele precisa ou ter gravado, ou ter prova, ou ter uma testemunha. Só que quem trabalha junto na mesma empresa não quer perder o emprego. Às vezes é o emprego que ele precisa e não quer testemunhar, então fica meio difícil comprovar que aconteceu. No direito trabalhista, o ônus da prova ele é invertido. Como o que se entende, né? Se entende que, perdão, Imagina. se entende que como a empresa, ela é o polo da ação, onde tem mais dinheiro, e o funcionário que trabalha para a empresa tem menos dinheiro, a empresa ela tem mais e também a condição de provar, porque toda a documentação, o lerite, tudo tá na empresa, então o ônus da prova ele troca. Quem tem que provar que aquela situação não Não ocorreu aconteceu. é a empresa e não o funcionário. Isso é uma das coisas que facilita muito para quem quiser entrar com uma ação trabalhista. Aí, tá vendo? Tá cansado da empresa, quer dar um chute no balde, ó. Contrata o Dr. Vitor, que ele dá um jeito pra você, viu? Aproveita. Aproveita que ele é bom, ele é bom. E me diz uma coisa pra gente encerrar. Você tinha me dito que o seu TCC ele foi voltado pra questão da área criminal. Sim. Qual foi a conclusão que você tirou quando você finalizou todo esse tempo da faculdade e concluiu com o TCC? Bom, o TCC ele foi sobre a função social da pena, né? E, bom, no Brasil a função social da pena ela é tanto reeducar quanto punir. E a conclusão, né, é um TCC longo, são várias, foram pesquisadas várias coisas, diversos livros, autores, ideias e tudo mais. E a conclusão é que a pena não cumpre a sua função social no Brasil, infelizmente, né? Ela nem pune, na verdade, ela acaba punindo a pessoa, mas a questão de reeducar, ela não cumpre. Geralmente é aquela questão, né? Entra no presídio, sai pior do que entrou. Por conta de ter muita facção no presídio, por conta de ter muito crime dentro dos próprios presídios, acaba que não cumpre a sua função social. E aí fica o questionamento para vocês. Como que o Estado poderia fazer para melhorar essa situação? Como que o Estado poderia fazer a função social da reeducação, da pessoa conseguir se reinserir na sociedade dentro dos presídios? A gente é uma resposta complexa, não sei também responder. Acho que a gente tem algumas tentativas, mas a gente sabe que na prática as coisas funcionam de uma forma muito diferente. Você acredita que todo mundo merece uma segunda chance? Olha, é uma pergunta complexa, porque todo mundo. Porque quando a gente diz de reeducação, em questão da pena, é todo mundo que tá preso. Então a chance não é só para um, é para todos, para todo mundo que tá ali. Como a gente não tem pena de morte aqui, todo mundo ali vai querer sua segunda chance. Então, você acha que as pessoas que passam pelo processo prisional merecem uma segunda chance? Olha, eu acredito que sim, as pessoas merecem uma segunda chance, até porque
Como eu falei no início, a maioria das pessoas são pessoas pobres que às vezes não conhecem outras opções de vida, de jeito de viver. E eu acredito que essas pessoas às vezes têm a mente comprada pelo tráfico ou algo do tipo e que merecem sim uma segunda chance. Agora, se você me perguntar se, sei lá, o Jeff Dahmer merecia uma segunda chance, aí eu já acho que não, Pelo entendeu? amor de Deus. É muito complexo falar de uma forma generalizada, mas no geral, eu acredito que todas as pessoas merecem uma segunda chance, sim. Acredito que devia ter pena de morte, mas tudo bem, né? É o Brasil, né? Que eu, na realidade, é que eu acho que depende muito. Às vezes você tem uma segunda chance, mas a vida do meu filho, a vida do filho de alguém, da mãe de alguém, o pai de alguém que a pessoa tirou, ela não tem a segunda chance de voltar. Aí fica meio, né? A balança da justiça ela não é tão igualitária para todos os dois lados, seja para ela, seja para quem é rico, seja para quem é pobre, é muito diferente, é muito distinto. E aí abre um leque de questões e debates. Então é bem complexo mesmo. É, de fato, né? Se a pessoa cometeu um homicídio, a pessoa que morreu não vai ter uma segunda chance, né? Mas, É verdade. mas a pessoa que matou é, tem muitas perguntas a se fazer sobre isso. Por que que ela matou? Por exemplo, se é uma mulher que sofre agressão doméstica e mata o marido, essa mulher mereceria uma segunda chance? Imagina, paga até advogado para você, minha amiga. Fique Então, tranquila quanto a isso. A Bianca tem dinheiro. é por isso. É muito complexo a gente falar de uma forma geral, porque cada crime é um crime. Cada pessoa que cometeu um crime cometeu por um motivo. É óbvio que uma pessoa que matou por matar por um motivo torpe, essa pessoa é um pouco mais complicado de dar uma segunda chance para ela, mas muitos crimes são cometidos com motivos que a gente consegue, como sociedade, né, entender, entendeu? Então, fica o questionamento. Você acha que as pessoas merecem uma segunda chance, não merecem? Se nem Aí, seus ex tá merecendo chance, não dá uma de maluca, não fica dando segunda chance pra quem matou. Não para de loucura, hein? Pelo amor de Deus. E pra encerrar, eu tenho só mais uma pergunta. claro. Você é a favor da maioridade penal ou reduzir a pena? Não, acho que 18 anos eu acho que tá bom. É, eu acho que reduzir a pena iria colocar muita gente, muitos adolescentes que não têm a cabeça formada ainda totalmente, junto com pessoas que poderiam fazer a cabeça delas para sair pior. É Ou justamente sobre seja, o que eu tava entra falando. ruim e vai ficar E pior vai sair ainda. pior. Então, essa chance, né, que é dada pelo sistema penal brasileiro de da pessoa, deles terem uma pena, dos menores de idade terem uma pena que não é uma pena de fato, é um lugar de reeducação, é quase uma escola ali dentro, sabe? Uhum. E eu acho que é válido porque mesmo que um ou dois consiga sair dali e repensar as atitudes dele, já valeu a pena, entendeu? Os outros que não forem repensar, eles vão acabar caindo de novo. Então, se a intenção é só punir, um dia eles vão ser punidos de qualquer forma. Mas se um ou dois conseguirem sair, eu acho que já vale a pena manter a maioridade nos 18 anos. Isso é a opinião do Dr. Vitor, tá? Eu ainda tô pela justiça do cachorro que morreu. Quero nem saber. Se entende com Deus. Tem essa de palhaçada. Porque eu vou te falar. E sabe qual é o mais engraçado? O que é julgado é que, é porque o pobre, porque o isso. Mas ultimamente na mídia só tá aparecendo quem tem dinheiro. Aí qual que é a desculpa de quem tem dinheiro comete essas coisas? Até o próprio pai que tava lá ameaçando o trabalhador porque tinha filmagem do próprio filho fazendo atrocidade. Então eu acho que vai muito do... Depende da situação. Eu acho que essa questão que você falou de aparecer na mídia, tipo, mais quem tem dinheiro, é uma questão de repercussão mesmo, sabe? Porque se morre uma pessoa, tipo, em um bairro nobre de São Paulo, é uma coisa, se morre uma pessoa na periferia, é outra. E 80% das mortes pode ter certeza que é na periferia e não nos lugares nobres, mas só televisiona os lugares nobres ou pessoas que têm alguma relevância, entendeu? Então, por isso que eu acho que a mídia, ela foca mais em quem tem dinheiro. Mas eu acho que sim, o ambiente periférico, ele é
mais fácil, uma porta de entrada mais fácil para o crime do que uma área nobre de qualquer lugar do mundo. Então a gente tem que voltar a conversar sobre isso, viu? Vou te passar algumas ideias minhas aqui, tá? Só pra te avisar. Mas eu quero agradecer muito de você ter vindo, ter contado a sua história, ter dado algumas dicas, principalmente para quem tá vindo aqui, terminando a faculdade, ou vai entrar aqui nessa fase final, a questão da prova, como que é, né? Trabalhar por conta, que a gente sabe que não é fácil. Porque a gente tem a parte de esperar receber, acabar o processo, receber honorários, não é tudo tão rápido e tão imediato. Então, agradeço muito o seu convite e deixo seu @, novamente, para quem possa aí te chamar nas redes sociais. @vitormendes.adv. Mas eu que agradeço pela oportunidade. Se quiser, a gente pode marcar mais alguma vez, né? Para falar sobre outros assuntos. Tem vários assuntos polêmicos. E agradeço o convite. Tá Muito bom? obrigada. Me dá um mimo para entregar para o convidado. Eu vou te entregar um presente, que é da nossa patrocinadora, tá bom? Que é da Mimos e Arte, né? Pela sua Muito participação. obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Mais um episódio polêmico. Dr. Vitor, dá para virada, viu? Só para lhe avisar. E é isso. Quero agradecer os nossos patrocinadores, que é o Lar São Francisco de Assis, onde nós cuidamos de mais de 31 crianças no litoral, em Itanhaém. E também a Flor de Prata by Michele, que é responsável pelos meus acessórios, do quais eu sou apaixonada, e ela entrega em qualquer região. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. E aí, doutor, ficou mais tranquilo?